grande parte dos cursos online de Figma são rasos. Eles apenas cobrem funcionalidades básicas, sem debater casos de uso ou implementação. Bem-vindo ao Figma Fundamentos, um curso onde falaremos sobre cada aspecto básico de aprender o Figma do zero, de uma maneira que te prepara para o trabalho real na indústria de design UX. Este é o curso de Figma mais prático e eficaz disponível na internet, com tarefas adequadas e recursos após cada vídeo. Então, sem perder mais tempo, vamos começar. Olá pessoal, bem-vindos ao básico do Figma. Isso é super emocionante porque eu planejei um treinamento de 10 aulas que vai te levar através do Figma desde o básico até níveis realmente muito avançados. O objetivo é garantir que você esteja preparado para pelo menos aprender o assunto de UX. Para compreender a construção de aplicativos e o design de carrosséis de mídia social no Figma, é necessário aprender Figma. Então, hoje é a aula número 1, que é entender o Figma do absoluto zero. Todo este curso será lançado em nosso mais recente site, learnux.in, que é um site onde lançaremos vários cursos, coortes ao vivo, encontros, workshops, muitas coisas, direcionado para pessoas que querem construir produtos superiores, envolvendo gerentes de produto, designers e desenvolvedores. Então vamos começar com a aula número 1. Vamos entender por que você precisa aprender Figma, requisitos de idade, que laptop você precisa, os básicos do Figma UI e como toda a interface realmente funciona. E no canto superior direito, você sempre verá qualquer um dos cliques ou teclas do teclado que eu estou pressionando no canto superior direito. Então, se eu usar um atalho de 2 teclas, o problema é que você saberá o que antes clicou e, claro, vou cobrir todos os detalhes. O objetivo não é fazer vídeos superficiais, mas garantir que oferecemos conteúdo extremamente detalhado e de alta qualidade. Agora, se você quiser instalar o Figma, precisa ir ao figma.com e garantir que o Figma esteja instalado no seu computador ou aberto no seu Google Chrome. Agora, o programa de hoje é dividido em 3 módulos. No primeiro módulo, discutiremos os fundamentos de entender o Figma UI e a necessidade de aprender Figma nos casos básicos. No módulo 2, vou levar você além do básico, onde discutiremos detalhes sutis da interface do Figma. No módulo 3, faremos implementações práticas, pois é crucial ver como funcionam em aplicações reais. Iniciemos com o módulo 1, focado nos fundamentos da interface do Figma. Então, pessoal, o Figma na verdade tem 2 produtos. Um é chamado de Figma Design, onde nós projetamos aplicativos, sites, brochuras, seja lá o que for. Eles têm um segundo produto, que é chamado de FigJam, que não será abordado neste curso. Mas eu queria apresentar isso porque muitas pessoas pensam que o Figma é a ferramenta que é usada para projetar tudo, enquanto na realidade Figma é uma empresa. Então dentro do Figma temos o Design Figma, e então você tem o FigJam. FigJam não é para design, é para brainstorming e pesquisa, coletando notas. Vamos aprender a ferramenta Figma Design neste curso. Agora, antes de prosseguirmos e entendermos o Figma, há um assunto que você precisa entender, que é sobre raster versus vector. Então, pessoal, raster é apenas um nome sofisticado para uma imagem JPEG, certo? Aqui tem uma interface de usuário. O lado esquerdo e o lado direito parecem meio idênticos, mas há uma enorme diferença. E você verá essa diferença quando eu ampliar. Se eu ampliar aqui, você perceberá que coisa bem aqui está ficando pixelizada. Por quê? Porque isso é um JPEG. Os JPEGs pixelam ao dar zoom. Mas se eu for para o lado esquerdo e dar zoom, você perceberá que ele simplesmente não está ficando pixelado. Não importa o quanto eu amplie, ele nunca ficará pixelado. Essa coisa bem aqui. Esta imagem que está absolutamente cristalina. Não importa quanto eu amplie. É um gráfico vetorial. Todos os logotipos que você cria, todas as ilustrações digitais. O que vê no mundo são gráficos vetoriais, pois não pixelizam. Significa que posso ampliá-los e imprimir em qualquer tamanho. Do lado direito está uma imagem JPEG e, assim como JPEG, você também tem PNGs e alguns outros formatos. Todos esses formatos que podem ficar pixelados se você esticá-los. Eles estão incluídos nas imagens raster. Então no Figma nós não lidamos com imagens raster. No Figma tudo o que projetamos é lidar com vetores. Agora, isso é muito importante porque quando eu ensino diferentes ferramentas, você entenderá que a maioria dessas ferramentas se aplica apenas a vetores e não a imagens rasterizadas. Qualquer interface de usuário em que você trabalha vai estar em vetores. Agora, quando você vai no Figma, você sempre terá que criar um arquivo de design, e faremos essa demonstração agora mesmo.
Mas é importante pois os arquivos FigJam e de design são diferentes. Surge a questão: é necessário aprender a programar? Absolutamente não. Você não precisa de nenhum grau específico. Qualquer idade é válida. Não é necessário nenhum conhecimento prévio para aprender Figma. Outra pergunta é: se eu posso conseguir um emprego se eu aprender Figma? De maneira nenhuma, pessoal. Figma é como aprender a usar o lápis ou apenas se educar sobre como um lápis funciona. Esboçar é a arte de usar o lápis. Então você pode dizer que o design de UX é uma disciplina muito importante. E para trabalhar como designer de UX, Figma é a ferramenta. Então Figma é a sua ferramenta, que é uma coisa muito rudimentar. Se souber apenas usar essa ferramenta, não conseguirá um emprego. Design de UX é o assunto. Este curso não é sobre design de UX. Este curso é sobre aprender Figma. No Figma é possível fazer design gráfico, de UX, entre outros. Então muitos de vocês já devem saber como o Figma funciona. Então você pode ir direto para o tutorial, principalmente no meio do primeiro módulo. Sim, para os que nunca usaram o Figma, essa parte é crucial. Agora você não pode usar o Figma para projetar em um telefone ou tablet. Recomendo sempre usar o Figma no laptop. Pode ser um laptop Windows ou Mac. Laptop. Agora, quando você diz qual laptop, pode ser qualquer laptop decente, porque isso não depende da sua RAM ou da sua placa de vídeo. Como a maioria dos laptops básicos pode facilmente rodar o Figma sem muitos problemas. Muitos me questionam se devemos baixar o Figma ou usá-lo online. Você pode baixar o Figma. Há um aplicativo para o laptop também. A vantagem é que, sem conexão à internet, ainda assim salvaria muito do seu progresso. Eu pessoalmente uso o Google Chrome, pois estou sempre online. E tenho uma conexão rápida, permitindo alternar entre abas. Então depende de você. Não há muita diferença entre eles. Outra grande vantagem do Figma é que várias pessoas podem trabalhar no mesmo arquivo ao mesmo tempo. No Photoshop ou no Illustrator, uma pessoa poderia estar trabalhando em um único arquivo e você teria que salvar esse arquivo e transferi-lo para outra pessoa. No Figma, você pode abrir um arquivo e ter vários designers colaborando juntos em tempo real, o que é extremamente valioso. Agora, quando se trata de preço, o preço básico para o Figma é gratuito. Recebe 3 arquivos Figma e FigJam. Portanto, quando dizem 3 Figma, referem-se a 3 arquivos de design Figma, com colaboradores ilimitados. Pessoas podem entrar e você tem plugins e modelos disponíveis. O plano profissional é o plano que eu geralmente recomendo para freelancers e empresas de verdade. Para quem está começando, o plano gratuito é suficiente. Mas se você está em uma startup, em uma equipe, ou leva seu trabalho a sério e quer a ajuda dos juros compostos, então você precisa adquirir este plano aqui. A organização profissional do Figma não é necessária para iniciantes. O plano Pro já é suficientemente bom. Muitos afirmam que não conseguem aprender design de UX no Figma. Como eu disse, o Figma é apenas a ferramenta e o design de UX é o assunto. Agora a questão é como você cria seu primeiro arquivo. Primeiro você precisa ir para figma.com e então você precisa criar sua primeira conta. Agora eu sempre recomendo que as pessoas adicionem seu ID, e-mail e senha. E não use continuar com o Google, porque deve sempre ter o seu. Lembre-se da senha. Eu recomendaria que você baixasse o aplicativo offline também, mas use apenas no Google Chrome. É o que eu costumo fazer e agora deixe-me mostrar como realmente parece. Então, aqui eu abri o figma.com no meu Safari, que é o meu navegador alternativo, porque este slide também foi feito no Figma, aliás. Mas este é o meu plano pago. Mas não é assim que vai parecer para você. Quando você abre o Figma pela primeira vez, parece assim, sei que é um pouco intimidador. Mas não se preocupe, isso é muito simples. Então, aqui você tem sua conta. Então você pode sempre entrar e sair. Ao ir para recentes, encontrará alguns modelos de design. Não se preocupe com eles. Você verá arquivos e projetos compartilhados recentemente visualizados. Novamente, não se preocupe com isso. O que você precisa fazer é clicar em mais arquivo de design. Se fizer mais geleia de figo, terá um arquivo dela. Mas nós só queremos criar um arquivo de design. Uma vez que você faça isso, ele criará um arquivo que se parece com isso. Então, demora de 2 a 3 segundos, conforme a rapidez da sua internet. Eu já criei um quadro, mas normalmente é assim que aparece. Ao dar 2 cliques aqui, é possível editar o nome do seu arquivo. E isso diz grátis, porque estamos no plano gratuito. E no extremo esquerdo você tem essa coisa chamada páginas. Então, basicamente, cada arquivo Figma é como um livro. E dentro de um livro, você tem diferentes páginas. Ok, o que você vê no meio é chamado de tela. Basicamente, é aqui que você projeta. E vamos passar por tudo isso, um por um. Mas aqui temos páginas diferentes. Agora, no plano gratuito, você só pode ter 3 páginas por arquivo Figma. Para ser honesto,
você pode ter tantas interfaces de usuário em uma única página, que a maioria dos iniciantes não precisará de mais de 3 páginas. Mas sim, se eu clicar neste ícone bem aqui, posso voltar aos arquivos. E eu voltarei para o meu painel de controle. Agora eu posso pegar qualquer um dos meus arquivos e colocá-los em uma equipe. É crucial que você clique em Criar uma nova equipe e insira seus detalhes. Vamos dizer que vou nomear isso como segunda equipe. É crucial se manter organizado. E então, se você tiver mais pessoas, mais colaboradores, você pode convidá-los daqui. Por agora, eu vou clicar em Pular por agora. Afirma que, se estiver no plano inicial, pode mantê-lo ou atualizar para o profissional. Vou simplesmente escolher um plano inicial. Então, aqui por padrão, ele cria um projeto de equipe. Então, basicamente, há uma equipe. Na equipe, podem existir projetos de equipe. E dentro dos projetos de equipe, você tem arquivos Figma. Qual o caso de uso? Tradicionalmente em funções profissionais. O que acontece é que você terá uma equipe, vamos apenas dizer Anchimera. Dentro de Anchimera pode estar trabalhando em um aplicativo móvel, em um site, em um projeto freelancer. Então cada um dos meus projetos. Um aplicativo é um projeto, um site é outro projeto. Agora dentro do aplicativo você pode ter Android, iOS, Google Chrome. Então, diferentes arquivos atendem a diferentes itens dentro desse projeto. Então, o que você pode fazer? Se eu for para recentes. Pegue este primeiro arquivo e coloque-o aqui. Será visível no meu projeto. Eu já o mantive no meu projeto de equipe. Você pode achar meu primeiro arquivo aqui. Ao clicar no ícone de favoritos, você pode mantê-lo sempre em seus favoritos. Geralmente eu não uso favoritos, eu apenas os mantenho muito organizados. Aqui. Mas clicando no ícone de estrela, seu arquivo aparecerá aqui. Então, é muito fácil acessar seus arquivos favoritos com um duplo clique. Você sentirá uma diferença significativa. É que essa coisa tem uma capa e essa coisa não tem uma capa. Então a questão é que o Figma te dá um arquivo por padrão. O arquivo já está pronto ao abrir o Figma. Então eles dizem comece aqui. Se há arquivos, há uma página. Então a parte divertida é que você vê esse número bem aqui. Vamos apenas assumir que este é o seu canvas. Ok, e no canvas você tem essas pequenas divisões. Essas divisões são chamadas de quadros. Então você tem basicamente um canvas bem grande. E então você tem muitos pequenos artboards, ou canvases, certo? E eu vou chamá-los de quadro. Essa coisa bem aqui, você vê o pequeno ícone. Isso significa que você essencialmente criou uma capa. A partir do quadro único, clicando com o botão direito, isso aparece no painel de camadas. Isso bem aqui é o meu painel de camadas. É onde eu posso ver as páginas. Esta é uma linha fina e pequena. Na linha fina, todas as camadas nesta página são visíveis. Se eu clicar nesta seta, neste ícone de cadeado, vou desbloquear isso. E agora eu posso mover isso por aí. Se eu clicar com o botão direito, você pode notar que existe essa opção chamada Restaurar Miniatura Padrão. Por quê? Porque isso já está selecionado como uma miniatura. Se eu for para essa coisa bem aqui. E vamos apenas dizer tentar clicar nele. Você verá que não pode clicar. Por quê? Porque essa camada está bloqueada. Então, se você segurar a tecla Command e depois clicar com o botão direito, você será capaz de selecioná-lo. Se eu clicar nesta seta, vou desbloqueá-la. Posso clicar com o botão direito e escolher Selecionar como miniatura. Uma vez que eu faça isso, você perceberá que este ícone se torna normal. E então você tem essa pequena janela. Se eu clicar em Volte aos arquivos, a capa será atualizada em breve. Então é assim que você cria seu primeiro arquivo Figma. Vamos voltar ao quadro em que temos a fatia que criamos. Vamos explorar o Figma pela primeira vez. Então, é assim que seu Figma fica quando nada é criado, como mostrei. Geralmente há um pequeno tour pelo Figma ao abri-lo pela primeira vez. E você pode, claro, conferir isso. Isso é bastante útil. A segunda coisa que você precisa descobrir é garantir que esta área esteja limpa para você. Não complique. No plano gratuito, você tem apenas 2 ou 3 arquivos Figma. Ao atingir 3 arquivos Figma, não poderá criar mais. Mas sim, você precisa decidir qual plano você tem. Obviamente, já discutimos isso. Também mostrei a você o arquivo Figma padrão que o Figma oferece. Após criar o projeto, vamos finalmente entender as diferentes funcionalidades e os ícones dentro do Figma. Agora, toda referência e toda teoria que você vê neste curso são da documentação oficial do Figma. Crio esses vídeos pois muitos alunos se intimidam ao ler a documentação, mas se deseja realizar seu autoaprendizado, basta ir para help.figma.com, onde tudo está compilado. Então todo o crédito vai para o Figma. Obrigado por fazer isso. Documentação detalhada. Vamos começar com a barra de ferramentas. Então,
Mesmo que eu trouxesse de volta meu menu, você notará que tem essas ferramentas no topo. Ok, vamos passar por esses um por um. Então, o que você precisa entender é que se eu pegar essa barra de ferramentas, essa coisa inteira de cima para a esquerda, isso também é dividido em 3 categorias. Ferramentas estão no extremo esquerdo. No meio, você tem ações e no lado direito você tem configurações de colaboração e visualização. Agora não vamos nos aprofundar muito nas ações e configurações de colaboração. Vamos entender essas ferramentas. A primeira ferramenta se chama movimento. Agora, como eu acesso isso? Se eu clicar neste ícone, você perceberá que eu tenho mover e também tenho escala. Então mover é bem direto. Se eu pegar isso no quadro, com minha ferramenta de movimento, posso mover tudo. Se eu for para a escala é um pouco complicada. Mas claro que a funcionalidade é bastante direta, que você pode aumentar e diminuir algo. Isso é muito, muito diferente de usar sua ferramenta de movimento normal. Então, se eu estou na minha ferramenta de movimento e se então eu arrasto as fronteiras, você perceberia que algo diferente está acontecendo. Isso não é redimensionamento. Entenda o porquê, mas por agora você precisa entender. Use a ferramenta de escala para diminuir algo. Para mover algo, utilize a ferramenta de mover agora. Será superficial, já que é a primeira aula. Vou gradualmente construir sua expertise nesta ferramenta, mas você pode começar a aprender esses atalhos agora. Então, para cada ícone você perceberá que eles mencionam o atalho. Então, mover é V e escalar é K. E pessoal, não importa o que aconteça, precisa ter paciência, pois este é um curso bem detalhado. Você deverá assistir todos meus vídeos com paciência para compreender. Pode se sentir confuso em partes, mas todos os pontos se conectarão eventualmente para você. A segunda ferramenta abre uma seção de quadro e fatia. Então não vamos cobrir seções e fatias, pois isso não é relevante para nós agora. Vamos entender o que é um quadro. Um quadro não é nada mais que uma tela em branco. Agora você deve estar notando que toda a minha tela está um pouco mais escura porque eu posso mudar a cor daqui. Agora isso é irrelevante. Costumo manter um tanto escuro. Se eu tenho que projetar um aplicativo ou um site, eu sempre preciso criar um quadro. Se pressionar a tecla F, notará que consigo. Ele me questionará se projeto para telefone, tablet ou desktop, ao selecionar algumas opções à direita. Incluindo o MacBook Pro de 14 polegadas, ele rapidamente criará um quadro aqui. Agora, deixe-me cortar isso e trazê-lo de volta para onde estávamos. Estávamos bem aqui. Então, se eu colar, verá que nomeou como MacBook Pro 14 polegadas. Então, após selecionar o quadro, abordaremos algumas configurações mais tarde. Mas é fato. Ao pressionar F, eu posso escolher qualquer um desses modelos, ou simplesmente criar meu próprio quadro, que pode ser de qualquer altura, e por padrão ele apenas numera em ordem crescente. Se eu selecionar todos e deletá-los, eu voltarei. Notaria algo mais neste slide. Também um quadro. Então, uma vez que você seleciona um quadro, no seu painel de camadas, você verá seu arquivo bem aqui. Então, este quadro tem muitos elementos dentro dele. Então, se eu clicar neste pequeno chevron, isso é um chevron. Veja que tenho algumas camadas aqui. Este ícone de caixa de seleção indica que é um quadro, mas perceberá que esses ícones são distintos. Vamos entender a utilidade desses ícones. Agora, apesar de os quadros serem um recurso extremamente útil, há uma coisa que torna os quadros extremamente poderosos. E isso é o conceito de restrições. E claro que vamos abordar as restrições em breve. Menciono esse nome apenas para explicar a legalidade dos quadros. Vamos ver um exemplo prático do uso desses quadros. Ao clicar em F, obviamente você tinha telefones, tablets e tudo mais. Mas ao acessar as redes sociais, verá que eles possuem vários modelos prontos também. Então, se eu pressionar F novamente e criar um retângulo, eu posso escrever 1080 por 1350. Agora tenho uma proporção ideal de 3:4 nos meus carrosséis. Essa é a proporção e tamanho que uso em todas as minhas postagens nas redes sociais. Se estiver criando um pôster, clique em F, vá para papel e selecione A4. Então você pode projetar, colocando à esquerda, no lado direito, mas sim. Deixe-me apenas colocá-lo de volta aqui. E o que acontece é que quadro basicamente tem um monte de camadas. Então, esta caixa de seleção em si era um quadro. Então, dentro do quadro temos o layout automático, que abordaremos em breve, sem preocupações. É apenas como o nível 2 de quadros. E então você tem essa postagem número 1, e você tem o slide 2 dentro do slide 2. Possuo meu texto e todas as minhas imagens. Então o quadro basicamente os une. Sim, você pode criar histórias, panfletos, pôsteres, tudo, cada um. Criamos um quadro para você, usado também para nossos rolos.
Cada quadro é para um storyboard específico e então passo esses ativos para meus editores. Então eles brincam com isso, permitindo toda a criatividade que você quiser. Agora, em alguns casos, eu criaria maquetes dentro do Photoshop e então exportaria PNGs. Então também pode ser um caso de uso, colocá-los no meu quadro. Ok, isto é um quadro. Várias camadas abaixo dele. Nosso próximo ícone é para formas. Agora eu sei que isso pode parecer uma simplificação excessiva, mas literalmente qualquer interface do usuário que você vê é feita dessas formas. Retângulos, linhas, elipses, polígonos e estrelas. Literalmente, é simples. Para ser honesto, eu não uso polígonos e estrelas. Eu só me atenho a elipses e retângulos. Até a tela que você está vendo agora, ela tem texto ou tem um retângulo ou uma elipse. Então isso é bem direto. Ao clicar em retângulo, crio um. Assim que eu criar um retângulo, você terá suas coordenadas x e y. Você possui largura e altura em pixels. Você tem rotação e então você também tem raio de canto. Então, se eu pegar este retângulo e digitar 15, ele ficará arredondado. Se clicar aqui de novo, você verá este ponto. Se eu passar o mouse por cima, ele me dirá que há um pixel de 15 raios que eu posso arrastar. Isso por si só. Agora, a parte divertida é que se a altura do meu retângulo for, digamos, 200 pixels, assim que eu colocar o raio da borda como 100, ele se tornará uma pílula, certo? Porque se o seu raio for 100, eventualmente se torna um círculo. Então, mesmo que eu vá dizer 200, não fará diferença. Mas até 100 você verá alguma mudança significativa. Então, à medida que vai de 0 a 100, você será capaz de ver, na realidade, você pode esfregar, então se esfregar para o lado direito. Você notará que meu cursor volta para o lado esquerdo. Então é uma rolagem infinita, e você pode continuar esfregando e isso simplesmente não vai acabar. Então deixe-me mostrar um exemplo rápido. Ok, estas são telas do iOS. Você pode conseguir essas telas do iOS no Figma. Também compreenderemos a comunidade Figma, mas a questão é que essas são algumas telas do iOS muito comumente usadas. E aqui está um teclado também. Agora olhe bem para essas telas. Você perceberá que todos os principais elementos da interface do usuário são realmente feitos de retângulos ou quadrados. Mas então você dirá que isso não é um retângulo ou um quadrado. Exatamente porque esses são ícones. E para ícones, você precisa da ferramenta caneta para formas personalizadas. Então coisas assim. Este ícone redondo. Sempre use um retângulo com um canto AD para isso. Mas algo nele, um ícone personalizado, pode ser feito com a ferramenta caneta. E claro, você também pode obter esses arquivos da comunidade Figma. Mas sim, eu só queria te mostrar isso. Mesmo pausando para olhar essa imagem. É chamado de componente, não imagem. Componente é a palavra que as pessoas usam. Se você clicar em qualquer coisa, você perceberia que é apenas um retângulo de texto, ou elipse. Formas personalizadas podem ser criadas pela ferramenta caneta. Então sim, eu apenas pensei que mostraríamos só alguns componentes, só para testar. Agora, depois da ferramenta de caneta, temos a ferramenta de texto que é bem simples. Assim que você clica nela, pode digitar o que quiser. Por padrão, é um texto muito pequeno. Então, ao fazer comando A, terá algumas propriedades de texto, e são extremamente similares ao que temos no Microsoft Word. Se eu fizer 100 pixels agora, será super visível. Vamos passar por essas propriedades agora mesmo. Então, não se preocupe, vou deletar isso. Agora, após a sua ferramenta de texto, você tem esses dois ícones bem aqui. Então, se eu clicar em recursos, você tem essa coisa chamada componentes. Não abordaremos isso agora, mas o Figma também possui plugins, similares aos apps do seu iPhone, que fornecem mais funcionalidades. Não trataremos disso neste vídeo. E também temos widgets, que é novamente algo que será abordado no seu para aumentar ou diminuir segmentos futuros. Simplesmente segure a tecla Command e mova o cursor. Se estiver no trackpad ou no mouse normal, você pode facilmente se mover pelo canvas. Então realmente não é preciso usar a ferramenta de pan. A ferramenta de comentário permite colaborar, clicando em qualquer item para adicionar um comentário. E clique neste botão azul bem aqui. Então todos os comentários serão visíveis. Então você pode clicar neste comentário e no ícone de verificação. Isso vai ser resolvido. Mas não se preocupe, vamos tratar disso mais tarde. Então, sim, agora realmente chegamos ao cerne do vídeo, onde realmente entendemos como o Figma realmente funciona. Agora mesmo eu estou no plano pago. Então vamos trazer de volta o plano gratuito que tem páginas limitadas. Então eu vou para o meu primeiro arquivo. Opa, cliquei em outra coisa. Isso acontece muito frequentemente. Não se desespere se clicar errado. Vamos para o meu projeto em equipe. Vamos clicar no primeiro arquivo para que você perceba que tem páginas. Se eu clicar neste ícone de mais, ele criará a página 2. Se eu clicar 2 vezes nele, posso chamar isso de minha capa.
E então muitas pessoas também adicionam emojis. Então se você quiser, sempre pode ter algum tipo de emoji bem aqui. Muitos preferem, outros não. Mas se você segurar o Ctrl e Command no Mac, o menu de emojis está sempre disponível para você usar. Agora este é o painel de camadas, mas está vazio porque não há nada lá. Então se eu pressionar F no meu teclado e criar algo, você verá meu quadro bem aqui agora. Se eu pressionar R e então criar um retângulo, você veria que o retângulo está visível dentro do quadro. Se eu criar uma elipse e colocá-la bem aqui, e você notará que existe essa opção chamada preenchimento. Se eu clicar nele, um seletor de cores aparece. Eu posso escolher qualquer cor que eu quiser. E todas essas coisas estarão visíveis no quadro 1. Então, bem direto ao ponto, agora a coisa importante é que você só pode ter 3 páginas. E então as páginas têm quadros. E então os quadros têm mais objetos dentro deles. Então basicamente uma página pode ter camadas. E uma camada pode ter quadros. E então os quadros podem ter formas. É assim que geralmente funciona. Mas há mais uma coisa importante a notar. É que eu também posso criar coisas fora de um quadro. Então este retângulo é apenas uma camada na minha página, mas não está dentro de um quadro. Mas isso é realmente muito ruim. É aconselhável seguir sempre os quadros. E conhece todos os componentes. Todas suas telas são quadros. Se eu criar 2 retângulos, é o que ocorre. Eles apenas flutuam, parecem conectados, mas não estão. Eles estão apenas flutuando no espaço. Então, vamos cobrir o primeiro painel importante, do Figma, que é o painel de design. Uso do painel de design. Se eu fosse esconder meus painéis laterais, a questão é, ao escolher um quadro ou forma, há muitas alterações possíveis. E o painel de design continua mudando. O que quero expressar é que ao selecionar este quadro, note como o painel de design se apresenta. Se eu selecionar este ícone bem aqui, observe como ele muda. Se escolher o layout automático, todas essas opções mudam novamente. Eles continuam mudando dependendo do que eu selecionei. E com isso chegamos oficialmente ao módulo número 2, onde entendemos além do básico do Figma. Agora as coisas ficarão mais interessantes. Agora, antes de eu explicar para você o que exatamente é o painel de design e como ele muda, eu quero que você entenda o conceito de quadros versus grupos. Agora vou te explicar o significado. Vamos voltar ao nosso livre plano e deixe-me apagar tudo. Vamos ver se eu criar 2 retângulos. Ok, vou para o meu preenchimento e também posso digitar o nome da cor. E eu vou criar como azul. Se eu pegar ambos e fizer o comando G, ele criará um grupo. Agora eu posso criar mais um par dos mesmos retângulos. E se eu tiver que duplicar, o que eu posso fazer? Posso segurar a tecla de comando e clicar no retângulo. Segurar. Clique Shift novamente, ambos selecionados. O comando permite percorrer a seleção, conhecido como seleção profunda, porque se eu clicasse assim sem segurar a tecla de comando, selecionaria o grupo. Mas se precisar selecionar algo específico, só o item exato que estou apontando. Vou segurar a tecla de comando, então vou pegar esses e fazer uma cópia disso. E eu vou trazê-los para fora do grupo. E agora, se eu fizer comando G, novamente, você notará que bem aqui isso diz um grupo. Ok, eu posso clicar aqui. E eu posso selecionar quadro quando clico em quadro. Observe o que acabou de acontecer. Primeiramente, os nomes dos grupos não aparecem no quadro. Dentro do quadro, se eu selecionar meu retângulo cinza, você veria o que é chamado restrições. Se eu selecionar meu retângulo no grupo, você não verá restrições. Então a questão é o que exatamente são restrições. Porque isso é a única coisa que faz um quadro tão diferente de um grupo. Antes de avançarmos, realço que temos uma seção de prototipagem junto ao design, e você pode alternar entre eles. Se você digitar Shift E, mas porque esta é a primeira seção, não iniciaremos a prototipagem. Por favor, mantenha sempre o modo de design ativado. Se não consegue ver as configurações de edição num arquivo Figma no modo de design, provavelmente não tem acesso de edição a esse arquivo, então garanta seu acesso de edição. Agora vou mostrar como as restrições funcionam. Para fazer isso, vou criar um novo quadro. Ok, e vamos fazer este alto. E vamos supor que isso seja uma tela, e eu tenho um botão na parte inferior. Ok, suponha que esse retângulo é um botão. Com comando R, posso renomear isso. E então o que eu posso fazer? Ups, eu meio que atualizei. Então descobri que eu acho. No Safari Command R é para atualizar. Podemos ir aqui, clicar em renomear, que é Shift Command R. Para isso, vou chamar isso de botão. Tecnicamente, se a largura do meu celular se estende, eu quero que o botão se estenda
corretamente, o botão não estará lá. Então, o que eu posso fazer? É que eu posso realmente ensinar ao Figma que este botão tem certos comportamentos quando o tamanho da tela muda. Existe essa coisa chamada design responsivo. O que eu quero dizer com isso? Se eu entrar em anchimera.com, é assim que o meu site parece. Um site decente que fiz há 3 anos. Agora, se eu fosse esticar, digamos que eu retire esta aba. Se eu esticar isso, você consegue ver como os elementos estão mudando de tamanho. Você consegue ver como essa coisa está mudando de tamanho. Está meio que respondendo. Ok, então você pode ver como está diminuindo. Certo, você também notará que, uma vez que eu estendo a largura, os elementos estão se reorganizando. Então, neste ponto, esses 3 ícones estão em uma linha horizontal. Mas após uma certa largura, eles se tornam verticais, o que significa que não se trata apenas de encolher. Meus elementos estão realmente se reorganizando. Então existem 2 conceitos que eu quero introduzir. O conceito número 1 é de responsividade, que à medida que sua tela muda, os elementos expandem ou encolhem. Isso é chamado de ser responsivo. Outra coisa é chamada de adaptabilidade, o que significa que à medida que você se move de uma largura para outra, os próprios elementos mudam. Eles não estão apenas encolhendo ou expandindo, eles estão realmente mudando. Por exemplo, se eu for ao Twitter, nesta largura há apenas ícones, mas além de uma largura específica, você tem essas coisas também. Agora, se eu realmente diminuir muito isso, você perceberia que em um certo ponto você apenas tem o feed, então agora não é apenas sobre elementos mudando um ao outro, ou apenas meio que expandindo ou encolhendo. Eles também estão se transformando, logo há menos elementos, à medida que você tem menos imóveis. Agora, as restrições nos ajudam no design responsivo. Não um design adaptativo, mas em design responsivo. Vou mostrar como isso funciona. Vou selecionar este botão e bem aqui você tem essas restrições. Painel. Agora deixe-me dar zoom bem aqui e deixe-me apenas esconder minha barra lateral. Aqui vamos nós, essa coisa complicada. Apenas ignore. E apenas entenda que você tem 2 categorias de restrições. Você tem restrições horizontais e você tem restrições verticais. É só isso. Seja neste eixo, que é o seu eixo X, ou no eixo e agora dentro do horizontal, ou restrições verticais. Você tem várias opções. Agora, qual é o comportamento pretendido que eu quero bem aqui? Eu quero que este botão se estique. O que significa que esta borda esquerda e esta borda direita, eles precisam se fixar nas bordas da minha tela. Se eu for a restrição horizontal e clicar em esquerda e direita, agora quando eu estendo a largura do meu quadro, você perceberá que o botão está seguindo a largura. Legal, né? Às vezes você tem um logotipo que provavelmente é assim, e eu não quero que o logotipo se estenda de esquerda para a direita. Então eu quero ter certeza de que se o meu logotipo está à esquerda, ele permanece à esquerda. Nesse caso, minha restrição horizontal precisa ser à esquerda. Existem muitas aplicações onde você tem um circular. CTA no Gmail nós costumávamos ter isso, e isso é chamado de botão FAB. FAB, que é chamado de botão de ação flutuante. Se eu fosse fazer isso vermelho porque é assim que costumava aparecer, eu quero que este botão fique preso no lado direito. Correto. Então aqui eu vou selecionar este botão, e na minha restrição horizontal eu vou selecionar direito. Às vezes você tem um pop-up flutuante e você não quer que este pop-up mude, certo? Você quer o pop-up centralizado. A largura da janela é irrelevante. Mesmo quando você abre um site no seu computador, a largura do pop-up é independente da largura da tela do seu laptop. Nesse caso, você terá o centro. Então, uma vez que eu estique isso, você verá que meu pop-up permanece no centro e meu botão de ação flutuante está fixado no lado direito. Agora minha dúvida é: e se eu aumentar essa altura? Isso significa que se eu pegar este quadro e diminuir a altura assim, você consegue ver como os elementos estão apenas se bagunçando? Por que não definimos as restrições verticais? Então, assim como na horizontal, se eu selecionar qualquer coisa que esteja dentro de um quadro, eu também posso definir essas propriedades bem aqui, que podem ser tanto no topo, embaixo, no topo e embaixo, ou no centro. E escala agora, muitas pessoas dizem que entendem o topo, entendem o fundo. O que seria o fundo? Quero que este botão fique fixado na parte inferior, alinhado horizontalmente, e no final verticalmente. Isto também está centralizado verticalmente. Horizontalmente também centralize esta coisa bem aqui verticalmente. Tem que estar no topo e horizontalmente à esquerda. Então agora quando eu estender isso, veja o que está acontecendo.
está sendo fixado na superfície de maneira extremamente dinâmica. Agora vamos fazer um exemplo prático. Vamos supor que eu esteja criando um aplicativo que ensina designers de UX, Design UX direto. E eu tenho o meu arquivo Figma bem aqui, então se eu selecionar este quadro, se eu tirar isso é um grupo, eu vou tirar se eu fosse remover o telefone. Ok, e apenas mostro os designs para você. Se eu esticar, você perceberá que nada está ficando ativo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, este é um grupo dentro do grupo. Eu tenho uma moldura. Então primeiro eu vou tirar a moldura. Agora eu vou pegar essa moldura que é assim. E vamos apenas dizer que eu clico no pequeno ícone que se chama reduzir largura. Então diz redimensionado para caber. O que significa que se houver algo dentro, vai encolher até esse limite. Mas ainda assim não funciona. Se eu tentar manter este quadro aqui e pegar esta parte. Ok. Esse ícone é chamado de layout automático. Não precisa se aprofundar. Suponhamos que seja um grupo e eu quero mantê-lo no centro. Eu vou e mudo isso. Para isso que é deixado ao centro. Agora, quando eu estendo minha largura, você perceberia que está vindo ao centro. Você vê a imagem base e essa coisa bem aqui. São duas imagens base distintas. Vou selecionar esses dois. E em vez de centralizar, vou colocá-los à esquerda e à direita. Não no centro. Se eu colocá-lo no centro, eles ficam no centro. Mas não quero isso. Eu quero que eles se estendam por toda a largura. Então farei isso para ambos os lados. Agora, quando eu estendo minha largura, está funcionando bem. Tenho meu logotipo grande. Eu vou fazer isso à esquerda e à direita. Você vê essa imagem aqui que sou eu como pessoa. Eu posso centralizar isso quando eu centralizo isso, conforme eu estico. Veja agora, as coisas estão indo tão bem. Mas você perceberia que essa imagem tem limites específicos. Ok, então existe um certo limite para isso. Por isso está sendo meio cortado, mas até agora você já deve ter compreendido como isso funciona. Então, em relação às suas CTAs inferiores, seus botões FAB requerem restrições. E ajuda muito você no design responsivo, não no design adaptativo, até em alguns componentes do iOS. Se eu tirar esse teclado, se visitar algum sistema de design de sucesso publicado na comunidade Figma, ao abrir qualquer arquivo de interface do usuário bem definido, você sempre notará que eles têm restrições definidas. Então, não importa o quanto eu os estique, eles sempre se comportarão corretamente. E sua tarefa de casa pode ser apenas ir e baixar qualquer um desses arquivos. Clique e veja suas restrições. Agora, é claro, você verá alguns ícones azuis aqui, e com o tempo você entenderá como isso funciona. Mas meu ponto é que as restrições adicionam vida a um componente. Isso é chamado componente. Portanto, ao esticar, eles são extremamente responsivos. Eles sabem como se adaptar a... Certo, agora que entendemos sobre restrições, você não vai se assustar quando discutirmos o painel de design do lado direito. Você também notaria que pulamos as ações. Cobriremos isso mais tarde. No canto superior direito, você tem o seu rosto bem aqui, que basicamente você pode ver se tem mais alguém no arquivo do Figma. Ao clicar nessa pessoa, você segue o cursor dela. Ao clicar em compartilhar, você sempre pode convidar outros colaboradores ou copiar o link. Vamos detalhar isso. O Figma introduziu o chamado modo de desenvolvedor, que é quando seus designers também estão no arquivo do Figma. Ao mudar para o modo de desenvolvedor, tudo se transforma. E você apenas tem detalhes técnicos sobre cada arquivo. Você ainda não precisa disso. Isso é novamente para o modo de prototipagem. E claro, você também tem opções de zoom in e zoom out. Mas não precisamos lidar com tudo isso agora. Se os cursores de vários jogadores te distraem às vezes, claro, você pode sempre clicar aqui. O Figma também tem um menu rápido que é comando barra. Então, ao fazer isso, abrirá. E você pode literalmente fazer e pesquisar todos os seus plugins em um único lugar. Então isso é somente um atalho útil. Mas voltando ao básico, agora entendemos exatamente o que é o painel de design. É claro, é muito intimidador, mas na realidade, é muito, muito útil. Vamos abordar essas coisas uma por uma. No painel direito, alterne entre design e protótipo. Como eu disse, com Shift e comando barra invertida. Esconde tudo e se você fizer comando Shift barra invertida, ele apenas oculta o painel de camadas à esquerda. Porque muitas vezes você só quer projetar algumas coisas. Sem ter que fazer essas coisas desaparecerem. Certo, posso não precisar do painel de camadas, mas eu posso precisar ter essas coisas à mão. Então, após concluirmos o básico, vamos decompor o painel de design e entender todas essas funcionalidades uma por uma. Veja no topo, você tem as opções de alinhamento. E dentro do alinhamento, você realmente tem duas subcategorias. Esses ícones aqui estão sob alinhamento, mas estes estão sob distribuição, que vamos abordar em apenas 1 minuto. Agora, quando se trata de alinhamento, a maneira como o Figma vê, o alinhamento é muito interessante.
Vamos dizer que eu crio um quadro, ok? E então eu vou pressionar e vou criar uma elipse. Agora, se eu pressionar este botão aqui, que é alinhar à esquerda, ele alinhará a borda esquerda da minha elipse ao seu recipiente pi. Agora, o que eu quero dizer com isso? Uma vez que eu consiga, deixe-me trazer de volta o painel de camadas. Vamos dizer que eu posso criar um quadro dentro de um quadro. Ok, agora deixe-me chamar isso de quadro interno. E agora eu vou criar uma elipse. E o que eu também posso fazer é se eu for para o lado direito e clicar neste ícone de preenchimento. Ops, se eu clicar no ícone de preenchimento, eu posso adicionar uma cor ao meu quadro interno. Então eu vou digitar vermelho. Agora, uma vez que eu selecione esta elipse aqui, vamos fazer uma elipse simples. Se eu clicar em alinhar à esquerda, então não está alinhando à esquerda com a minha moldura mais externa. Está alinhando com o recipiente pi. Neste caso, esta elipse é um filho da moldura interna. Então todo o alinhamento acontece em relação ao pi. Agora você também pode ter qualquer coisa que esteja sem uma moldura. Digamos que eu tenho esse retângulo, e eu mantenho um retângulo menor e... Se selecionar os dois, não ficam emoldurados. Mas agora eu os selecionei. E se eu fizer isso, se eu clicar neste ícone aqui que alinha os centros verticais, eles serão alinhados assim, através do eixo X. Então havia um recipiente pi aqui? De maneira nenhuma. Mas eles foram alinhados em relação um ao outro. Ao selecionar, obviamente você tem alinhamento à esquerda e à direita. Então você pode alinhar as coisas ao longo do eixo Y ou ao longo do eixo X. E o Figma os chama de centros horizontais e centros verticais. Por que eles diriam isso? Pois ao selecionar essas coisas, se eu estou alinhando-os no eixo X, tecnicamente estou alinhando seus centros verticais. O que eu quero dizer com isso? Este é o centro vertical deles. Correto, este é o centro vertical. E se eu fizer assim e colocar desta forma, provavelmente essa coisa é o centro vertical para isso e quando eu uso esse atalho, basicamente esses centros verticais estão na mesma linha. Então há uma linha que os corta. Quando eu uso esse atalho, eu criei uma imagem muito ruim. Sim, acho que você entendeu. E para selecionar várias camadas, só precisa fazer. Basta clicar em Shift. Então eu posso ter várias formas assim. Posso pressionar Shift e simplesmente alinhar. Assim, certo? Então chegamos ao alinhamento. E existem alguns atalhos. Você pode usar help.figma.com, onde todos os atalhos estão disponíveis. O último ícone neste painel é para a distribuição. Agora, dentro da distribuição, você tem a opção de arrumar. Você pode distribuir o espaçamento vertical e horizontal. Agora vamos entender o que é isso. Digamos que eu faço um retângulo. Eu faço um retângulo mais alto e depois faço uma elipse e todos eles estão espaçados. Se eu selecioná-los, é claro que posso alinhá-los. Mas se eu quiser que o espaçamento entre eles seja igual, eu posso clicar neste pequeno botão bem aqui, ou posso ir ao botão direito superior e primeiro clicar em arrumar. Quando eu arrumo, o espaçamento entre eles se torna igual. Agora se eu novamente bagunço eles, digamos que faço assim, novamente, selecione-os. Se eu selecionar distribuir espaçamento vertical, eu vou obter um resultado muito bagunçado. Na verdade, você não percebe diferença, porque eles estão realmente perto de estarem alinhados no eixo X. Então, se eu for aqui e fizer distribuição de espaçamento horizontal, eles têm o mesmo espaçamento, mas as formas são inexplicáveis, muito estranhas. Então, se eu fosse criar quadrados iguais, e eu fiz isso segurando Shift, e se eu selecionar todos eles, vá aqui e faça a distribuição do espaçamento horizontal, ele irá alinhá-los ao longo do eixo X. E, igualmente, se você tiver coisas bem espaçadas, ou verticalmente, selecione esses. Alinhe-os. Vá aqui e faça distribuir o espaçamento vertical. A questão é que quando eu os seleciono, esses dois são para alinhamento unidimensional, seja no eixo Y ou no eixo X, mas arrumar é para alinhamento bidimensional. O que eu quero dizer com isso? Se eu duplicar esses, e comandos I apenas espalhe-os por aí, eu posso selecionar todos esses, ir aqui e clicar neste ícone de grade. Basicamente significa organizar. Agora todos estão organizados. Agora a parte divertida é que eu posso conseguir o mesmo clicando aqui. E uma vez que eles são selecionados no meu painel de design, abaixo de todas as opções, você tem essas duas coisas, que é o espaçamento horizontal e o espaçamento vertical. Se eu pressionar 80 aqui e 80 aqui, todos eles agora serão espaçados corretamente. Um atalho enorme é que você pode ajustar os espaçamentos por essas alças bem aqui. Outra coisa é que, vamos apenas dizer que eu coloro os alternados. Vamos torná-los vermelhos. Eu posso realmente selecionar todos eles e arrastar dentro dessa área de grade.
Então eu posso colocá-los em qualquer lugar uniforme muito facilmente e toda a estrutura de espaçamento permaneceria estática, o que é muito, muito útil. Agora, existem alguns atalhos rápidos que eu queria discutir. Primeiramente, agora que já cobrimos o alinhamento, precisamos aprender sobre posicionamento em seguida. Então, a tela do Figma que você vê, se eu realmente der um zoom bem longe, você perceberia que ele tem um certo limite. Ok, pode parecer infinito, mas na verdade não é. O limite é de 65 mil pixels, ou em cada eixo. Então, suponha que essa tela tenha um ponto central. Você pode estender 65k pixels em todas as direções. Agora, em toda essa tela, se eu criar um círculo e ir aqui e fazer essa posição 0 no eixo X, 0 no eixo e se eu der zoom para fora, você perceberia que você nem consegue encontrar tão facilmente onde está. Está aqui. Isso significa que este é o ponto central deste arquivo Figma, mas isso não importa. A parte útil é essa. Eu posso selecionar qualquer camada e deslocá-lo no eixo X e o eixo Y. Mas geralmente as pessoas não digitam o que fazem. Eles usam as teclas Shift e seta. Então se eu pressionar para cima repetidamente, um pixel, você verá ele se movendo. Se eu disser ajuste para 320, eu posso pegar isso e pressionar para cima e para baixo para movê-lo. Mas isso leva muito tempo. Você pode usar valores de ajuste. Então, o que acontece é que se eu estiver segurando o Shift, posso mover rapidamente em incrementos. E agora você pode notar que os incrementos são de 10. Você sempre pode fazer comando barra e digitar a palavra nudge. E alterar a quantidade de nudge para 8 pixels. O que é muito, muito seguro, porque as pessoas geralmente usam uma grade de 8 pixels, então mover em múltiplos de 8 é seguro. Então você tem largura, altura e essa coisa chamada proporções restritas. O que isso significa é que quando eu movo todo esse conjunto, vamos apenas dizer, faço um quadro, restringindo minhas proporções. Se eu reduzir a largura, a altura também reduz proporcionalmente. Se eu desmarcar a restrição de proporções, se eu aumentar minha altura, a largura não é afetada. Outro atalho rápido. Para inverter algo horizontalmente, use Shift H. Para inverter verticalmente, use Shift V. E isso se aplica para tudo. Como eu posso literalmente pegar este quadro e fazer Shift H, e ele irá espelhá-lo. Farei Shift V para inverter. Existe algo chamado índice Z, que não vamos abordar agora, mas vou explicar brevemente como funciona. O fato é que este cartão só é visível porque está em cima deste papel quadriculado. Existe uma imagem sobre um papel quadriculado. Então, o eixo Z é basicamente o terceiro eixo. Se você tem algo em cima de algo, o índice Z é maior. É algo que desenvolvedores usam, não precisa se preocupar. Mas você sempre pode ler sobre isso. Outra funcionalidade potente é a possibilidade de adicionar cálculos matemáticos. Então eu posso escrever mais 34 e vai funcionar. Eu posso dizer, pegue este colchete inteiro dividido por 2 mais 12 e ainda vai calcular. Então, você pode realizar operações matemáticas com facilidade. E a depuração, claro. É uma depuração indefinida. Você pode fazer isso pelo tempo que quiser. Agora, antes de entrarmos nos detalhes do painel de design, quero voltar rapidamente ao painel de camadas. Isso é muito, muito importante. Vamos pegar esses 3 slides, ok? E eu vou duplicá-los visualmente na tela. Você pode ver estes à esquerda, este no meio, este à direita. Se eu selecionar todos eles, digamos que eu renomeei isso como slide. Deslize para Deslize 3 se eu mover o slide 3. Aqui deslize 1. No lado direito, você perceberá que no meu painel de camadas, a ordem não é afetada. Ainda diz deslize 1 no topo, depois deslize 2, depois deslize 3 visualmente. A ordem não está influenciando o painel de camadas. Da mesma forma, se eu mover meu painel de camadas, o canvas não é afetado. Então essas duas coisas são completamente separadas. Agora, por que isso importa? Existe essa coisa chamada renomeação em lote. Digamos que eu queira exportar esses como JPEGs, talvez para apresentação. Se eu selecionar todos esses, e faço o comando R e renomeio isso como pictraço. No renomeamento em lote, você pode ter atalhos. Então, se eu clicar neste número, em ordem crescente, ele escreverá $pequeno N. E você pode ver um pequeno pré-visualização aqui. Se eu deletar um N, ele simplesmente fará com que escolha 1, escolha 2 ou 3. Se eu renomear esses, você perceberia que foi renomeado na ordem absolutamente errada. Eu quero que a imagem do lado esquerdo seja a imagem número 1,
e a da direita seja a imagem número 3. Certo, visualmente deve seguir a sequência 1, 2, 3. Então, basicamente, a renomeação é independente de como as coisas estão no painel de camadas. A renomeação depende do seu painel de camadas. Veja, é escolher 1, 2, 3. É absolutamente perfeito visualmente. Está errado. Renomar depende de como organizou suas coisas no painel de camadas. Mas agora você não tem tempo para combinar o painel de camadas com o que está lá visualmente. Então aqui é onde você usa este plugin chamado plugin de classificação. Eu posso selecionar todos esses. Vá para este painel e clique em plugins. Edit Sorter, Sorter, e você pode instalá-lo. Uma vez que você instale, eu posso selecionar todos estes. Faça o comando barra. Digite classificador e selecione a posição de classificação. Uma vez que eu faça isso, você verá uma notificação. E o que acontece é que agora, a maneira como organizei esses visualmente é exatamente como eles estão organizados no painel de camadas. Então você resolve algo. Você faz comando R e digita $N. E agora está renomeado na mesma ordem exata, como eu queria. Por exemplo, slides 43 a 45. Eu primeiro os ordeno, e então renomeio em lota e depois exporta eles. Outro atalho rápido é que, uma vez que você seleciona um quadro, se você pressionar Enter, ele selecionará tudo dentro do quadro. Se eu pressionar Tab, ele selecionará o primeiro item. Ao pressionar Tab novamente, avança para o próximo item. E da mesma forma, continua em círculos. Agora, se eu pressionar Tab e pressionar Return novamente, ele selecionará tudo dentro daquele quadro. Então, posso apertar Tab de novo. É assim que se navega sem usar o mouse. Se eu fizer Shift Return, ele voltará para o Pi, um nível acima. Se eu fizer Shift Return novamente, ele voltará para o Pi. Novamente. Agora, se eu pressionar Tab, ele avançará ao próximo slide, pois estou alternando entre os quadros Pi. Se eu fizer Shift Tab, voltarei para o item da lista anterior. Então Return é para entrar. Tab é para você saber tipo de circular entre uma dessas opções. Então, se eu for aqui, apertar Return Tab. Eu posso fazer desse jeito, se eu tiver várias camadas. E se eu disser clique aqui? Pressione esta aba. Eu posso fazer Shift Tab e ir ao contrário. Então Shift é basicamente para a ordenação reversa. Só pensei em explicar esses atalhos antes de prosseguirmos. Agora selecionamos este arquivo aqui e você pode ver isso. Layout automático chamado restrições abordaremos mais tarde. Expliquei a grade de layout para você. Vamos cobrir mais tarde. O próximo item básico é dos modos de mesclagem. Veja, tudo que você coloca no seu quadro é essencialmente uma camada, correto? Agora, essa camada tem modos de visibilidade, e uma palavra sofisticada para visibilidade é chamada modos de mesclagem. Então você vê essa coisa chamada pass-through. Se eu passar de pass-through para normal, se eu escurecer mais, queima a cor. Existem basicamente diferentes formas que se misturam. Agora o modo de mesclagem não é para uma única camada. Uma camada é mesclada em cima de outra camada. Certifique-se que os modos de mesclagem funcionam se tiver apenas duas imagens. Não vamos entrar em muitos detalhes disto porque isso geralmente é usado por designers gráficos ao produzirmos vídeos detalhados. Vamos falar sobre isso, mas o essencial é entender que você tem 16 modos de mesclagem e a melhor parte é que se eu disser criar um quadro e criar um retângulo assim, você tem um modo de camada que define meu modo de mesclagem. Você tem opacidade geral. E logo abaixo da sua camada você tem preenchimento. Então se eu clicar em preenchimento, posso escolher entre as cores. E claro, nós criamos vídeos detalhados sobre estilos de cores. Então, nós ensinaremos como isso é o círculo de Matisse. É meu alfa. Ou seja, quando a cor tem opacidade 0. Isso está na capacidade máxima. Ao clicar nisso, você obtém seus gradientes. Então, por padrão, o gradiente só tem uma cor. Para adicionar a próxima cor, clique nisso. Ponto. E então aumente o alfa. E então faça a cor um pouco mais escura. E então você pode mover-se pelas direções. Assim, porque isso é um gradiente linear. Você tem como uma linha reta. Se eu passar de linear para radial, então você terá algo que parece circular novamente. Você também pode ter angular. Eu nunca uso angular, também nunca uso diamante, só alterno entre radial ou linear. Você também pode selecionar uma imagem para colocar como fundo ao clicar em escolher uma imagem, e então passe por esses filtros. E agora você também pode fazer upload de vídeos. Vamos detalhar esses estilos de preenchimento. Também existe essa coisa chamada bibliotecas que ainda não vamos cobrir. Basicamente, você pode salvar uma cor. Então não precisa repetir a seleção desses códigos hexadecimais. Em seguida,
Chegamos ao painel de tipografia. Então você deve ter percebido que ao selecionar uma camada, temos cores e outras coisas. Mas quando eu seleciono o texto, você tem um painel dedicado que é muito semelhante ao que costumávamos ver no Microsoft Word ou bloco de notas. Então vamos passar pelo painel tipográfico um por um. Após concluir o básico, é hora de entender a tipografia. Muito poucos vídeos do Figma, de fato, detalham este painel. Sinceramente, percebo muitos designers cometendo erros sérios ao definir seus estilos de tipo simplesmente por desconhecerem o funcionamento deste painel. Aqui está uma captura de tela carregada no Figma Learn. E o que eles fizeram foi basicamente numerar cada item que você vê neste painel. Então, vamos analisar cada coisa uma por uma. O primeiro item são esses 4 pontos, que são para tecidos. Ainda não vamos cobrir isso, mas apenas para dar uma rápida explicação. Quando você está criando um aplicativo ou um site, há um número limitado de tamanhos de fonte, fontes limitadas, opções limitadas que você declara e seus designers e desenvolvedores só podem usar desses conjuntos específicos. Portanto, os estilos são essencialmente as opções que você estabelece no seu sistema de estilo de tipo. Cobriremos isso mais tarde. Em segundo número, você tem a escolha da fonte. Agora, por padrão, todas essas fontes são do seu computador instalado localmente ou do Google Fonts. Eu sugiro a todos o uso das fontes do Google, em projetos open source, pois suportam diversos pesos. Elas são gratuitas e muito fáceis de carregar, e são facilmente acessíveis no Figma. Logo, quando seu arquivo Figma está aberto no PC de outro, eles não precisam instalar nenhuma fonte extra. E vocês podem pré-visualizar aqui. Você pode pesquisar as fontes aqui. E o terceiro é o peso da sua fonte. Então vamos dizer que eu selecionei essa fonte aqui. Eu selecionei a Inter. E então eu tenho desde fina até negrito. Então fina seria super fina e negrito vai ser super negrito. E então você também tem itálico fino e então negrito fino. E o que mais houver. Então é aqui que introduzimos o conceito de peso da fonte. Em seguida, temos o tamanho da fonte, que novamente tem todos esses números de 10 a 128. Mas para ser honesto, você pode escrever o que quiser. Agora, eu nunca recomendo a ninguém usar tamanhos de fonte menores que 12 pixels. Qualquer design inferior a 12 pixels é inacessível. Certifique-se de não ultrapassar 12 pixels ao declarar seus estilos de tipo. Então você tem a altura da linha, que é essa coisa bem aqui. Agora, a altura da linha é muito importante. Deixe-me explicar o que isso significa. Vamos supor que a altura deste texto aqui seja X. E essa fonte aqui é de 36 pixels. Agora, visualmente, você pode sentir que essa camada começa aqui e termina aqui. Mas na realidade, quando eu clico nisso, você percebe que esta é a caixa delimitadora. Esta é a fronteira e você pode ver muito espaço no topo e muito espaço abaixo. Agora, como isso importa? Se eu pegar uma cópia disso e selecionar ambos juntos, o espaçamento entre eles aos olhos do Figma é de 0 pixel. Visualmente, vejo tanto espaço quando observo isso. Por que isso? Porque há uma altura de linha de 160%. Agora, se eu clicar nisso, posso deletar isso inteiro. E especificar a altura da linha em pixels claros ou em porcentagens. Se eu fizer isso 100. Você notaria que agora a altura da minha linha está bem próxima das bordas. Não está exatamente tocando o chão ou o teto, mas está super perto. Agora, se eu reduzir ainda mais, você entenderia que pode diminuir até 73,5%. Agora, fizemos um vídeo chamado Declarando seus sistemas de tipo que é parte do nosso curso de design de UFIS de 15 episódios disponível gratuitamente no YouTube. Lá dizemos que quando você está declarando seus títulos em títulos, sempre mantenha a altura da linha em 100%. Mas quando você está criando parágrafos, diga aqui está um parágrafo com 2 linhas. Nesse caso, você não pode ter seu texto tão perto. Então, em parágrafos, é recomendado manter 135. Agora, o que muitas pessoas fazem é que às vezes o título delas também é, você sabe, em 2 linhas. Então você pode dizer que este é um título longo com 2 linhas. À medida que o tamanho da fonte aumenta, é melhor apenas garantir, digamos, que você mantenha em 90 se você tem um título. Então, para títulos, eles costumam usar 150% de espaçamento entre linhas nos títulos. Então, para texto pequeno, geralmente preferem 135% ou 130% e mantenha 150% para títulos. Nunca escreva explicitamente. Não recomendo alturas de linha em pixel, mesmo quando você entra no modo de desenvolvedor. Quando o desenvolvedor vê isso, consideram a altura da linha como 135 pixels. Então, eles podem aplicar 150%. Contudo,
Muitos desenvolvedores preferem manter tudo extremamente explícito, mas eu recomendaria mantê-lo. 135 e 150 para títulos. Então você tem o espaçamento das suas letras. Notei que mantive em menos 2% referindo-se ao espaço entre letras. Que se eu reduzir isso, minhas letras ficarão muito próximas uma da outra. Agora, por padrão, o espaçamento de 0 letras é bastante amplo, então as pessoas costumam ter menos 2 usando o Enter. Simplesmente parece melhor, então temos a quebra de texto. Há mais uma coisa que é isso bem aqui. Refere-se ao espaçamento do seu parágrafo. Digamos que esta é uma frase que é bastante longa. E então o que eu vou fazer? Vou encolher a largura assim. Ok, e vamos manter a altura da linha, como 135% agora. Vou pressionar Enter. Este é o meu segundo parágrafo. Agora, porque eu pressionei Enter, eu tenho 2 frases corretas, mas visualmente você consegue ver alguma diferença. De maneira alguma, porque o espaçamento do meu parágrafo é 0. Então, se eu aumentar isso, dentro do mesmo intervalo quando eu pressiono Enter na mente do Figma, o Figma sabe que agora o Ansh criou um novo parágrafo na mesma camada de texto. O espaçamento do parágrafo foi ampliado. Na próxima nós temos todas essas opções em quebra de texto. Então o que acontece aqui? Vamos dizer que eu prossiga com essa frase aqui. Vamos apagar tudo, ok. E vamos manter essa coisa bem aqui. Se eu esticar isso, ok. Isso vem em uma única frase. Se eu reduzir a largura. Agora meu container está colocando uma restrição no meu texto. Antes, meu texto estava definindo quão larga era essa camada. Seria, mas agora eu defini um limite. Agora aqui, se eu clicar neste botão bem aqui, largura automática, então ele sempre garantirá que a caixa delimitadora do meu texto seja diretamente proporcional ao número de caracteres no texto. Mas se eu clicar nisso e arrastar... Agora eu entrei no segundo modo, que é a sua altura automática, o que significa que eu defini a largura. É apenas a altura que vai mudar. Então eu posso escrever o que eu quiser e a altura vai se ajustar. Mas a largura não vai se ajustar neste caso. Não há altura certa. É como se estivesse se esticando ao infinito. E então sua terceira caixa bem aqui. Isso é chamado de tamanho fixo. Agora o que eu quero dizer com que neste caso a caixa delimitadora é independente. Ela não se importa qual é a minha altura. Então se eu colar isso de novo e de novo, você perceberia que, mesmo que o meu texto esteja transbordando, a caixa delimitadora ainda está lá. Agora, como isso faz uma diferença? Porque se eu pegar essa coisa aqui e, digamos, eu a torno vermelha, em cor, vou selecionar ambas as camadas. Aos olhos do Figma, mesmo se pedir para distribuir o espaçamento vertical e manter em 0 pixels, ainda está sobrepondo. Por quê? Porque aos olhos do Figma, esta é a caixa número 1, esta é a caixa número 2, e todo o texto está transbordando. Então essas são suas propriedades de transbordamento. Então você tem alinhamento horizontal e vertical, que é muito, muito simples. Você possui alinhamento esquerdo e central, alinhamento à direita, e então, às vezes o que acontece é que, se eu alinhar à esquerda, eu posso realmente aumentar a caixa de delimitação e mantê-lo no meio da caixa de delimitação para que isso possa ser centralizado. E no meio também pode estar no chão, pode ser preso ao teto. Você também tem algumas configurações avançadas. Aqui você pode adicionar sublinhados, taxados, caixa alta, pontos de bala. Você pode sempre explorar todas essas coisas. Depois do vídeo, agora que nossa tipografia está pronta, chegamos aos preenchimentos e traços. Esses são os 2 painéis abaixo do preenchimento. Ao selecionar este título, você verá que, claro, eu tinha o painel de texto, mas eu também tinha a opção de preenchimento, que por padrão é branca. Posso alterar a cor como quiser, e as mudanças serão refletidas em tempo real. Também posso adicionar um gradiente, onde posso escolher o segundo gradiente e torná-lo levemente cinza. Mas nada acontecerá porque meu alfa é 0. Precisa aumentar o alfa e possivelmente torná-lo cinza. Coloque os títulos aqui para um bom efeito de sombra. Esse é um efeito popular usado por muitos designers. Se eu clicar neste botão de menos, o preenchimento desaparecerá. Então o texto está lá porque não há preenchimento. Eu não consigo vê-lo, então terei que clicar em mais novamente, e a melhor parte do Figma é que você pode ter várias camadas dentro do preenchimento. Então você pode dizer que eu tenho uma opacidade preta em 20. Eu tenho branco em 100, e eu tenho preto em 20, eu também posso ter vermelho, que é como um vermelho sutil, talvez em torno de 35. Então, pode haver várias camadas. Da mesma forma que temos estilos de texto, existem estilos de preenchimento, mas não abordaremos isso agora. Mas o ponto é que você geralmente oscila entre preenchimentos, traços e cores de seleção. O que quero dizer com isso? Primeiramente, eu te disse que você pode selecionar qualquer camada, colocar qualquer cor ou gradiente ou até mesmo uma imagem. Você também pode inserir imagem ou vídeo aqui.
Eu posso colocar a cor F, digitar isso aqui e colocar 100% de opacidade e alternar a visibilidade para ligado. E ligado. Agora eu também posso clicar em mais para o meu traço, e então selecionar uma cor brilhante. Ou talvez vamos fazer azul, e então aumentar a largura do traço. E você pode aumentar o quanto quiser. Parece bastante ruim. Então vamos ter uma cor que seja um pouco menos chocante. Na minha pincelada você pode ver esta opção aqui que diz centro, dentro ou fora. Agora, o que eu quero dizer com isso é que se mantivermos uma pincelada de 2 pixels agora, a pincelada está fora do meu texto, mas se eu mudar para dentro, você verá isso. Agora está nos níveis internos. Isso não é útil em texto, mas é extremamente útil na criação de elementos de interface do usuário. Porque em muitos casos, quando você está criando uma div, digamos que eu faça um pop-up, e vamos deixar isso branco. Ok, e é comum os pop-ups parecerem assim? Você tem uma borda arredondada, um traço. Usarei a ferramenta conta-gotas para escurecer essa cor e torná-lo 3 pixels. Então este é meu contorno. Veja o que ocorre. O traço está dentro da caixa delimitadora, porque estamos no modo interno. Se eu colocar para fora, você verá que o traço está além da caixa delimitadora. Então, se meu traço tivesse 25 pixels de comprimento, você pode notar que agora terei espaço extra para acomodar. Mas se eu mantê-lo no interior, não vai atrapalhar em nada. Mas veja o que acontece. Mantendo-o por dentro, a borda externa é curva, mas a interna é afiada. Para corrigir isso, você tem que ir de dentro para o centro. Quando isso acontece, você terá o traço surgindo muito bonito. Provavelmente pode retornar para uns 4 pixels. Mantenho sempre ligado para saber qual caixa delimitadora e pixels eu tenho. Então essa é a melhor e mais segura maneira. Mas ainda precisamos abordar uma última coisa sobre preenchimentos e traços. São as seleções, cores, então a coisa é este subtítulo aqui. Você tem essa coisa chamada Dark UI Midfold. Por que está dizendo isso? Porque isso é um estilo. Então lembre-se que é possível nomear códigos hexadecimais no Figma. Ao clicar nesse ícone de corrente, eu só tenho a cor novamente. Vou chamar essa cor de A5, porque na linguagem de design se você diz A5 significa A5 em 3. Se eu digo F, isso significa F em 6 vezes, porque você tem como 6 dígitos. Em código hexadecimal pego A5. A5 vou selecionar todo esse texto, desanexar meu estilo de cor e colar A5, A5, novamente. Agora, se eu quiser mudar A5 em todos os lugares, terei que ir direito individualmente selecionar o preenchimento. Mas e se eu selecionar o quadro e dizer que não importa onde A5 esteja, eu quero fazer alterações em todos os A5 que são úteis através das cores de seleção. Então, dentro das cores de seleção, se eu for para A5, A5 e alterar este radar, você veria que está afetando cada presença única de A5, o que é uma enorme economia de tempo. Claro, à medida que abordamos as implementações e detalhes disso, isso será realmente útil, pois ocorre que, às vezes, há 10 telas, e em todas as 10 telas você tem um item semelhante. E você quer mudar a cor desses 10 itens em cada quadro. Portanto, em vez de escolher quadros individualmente, você pode selecioná-los todos juntos e usar cores de seleção para fazer alterações rapidamente. Agora, uma vez que você trabalhou tão duro, obviamente você precisa exportar essas telas, certo? Ou talvez exportar um pôster JPEG. Para fazer isso, você tem a última configuração chamada exportar. Ao selecionar algo, terá opções de exportação. Se não os enxerga, provavelmente está neste modo. Você tem que clicar em mais e escolher aqui sua resolução. Então, 0,53x4x funciona, assim como 512W512H. Isso é basicamente largura 512 pixels de largura, 512 pixels de altura. Você não vai usá-los agora. É sempre melhor mantê-lo em 2x. Então aqui você pode adicionar um sufixo ao nome do arquivo, se você não quiser o sufixo completamente. Tudo bem. E aqui você pode escolher o formato entre PDF, PNG, JPEG, SVG. Agora, uma coisa muito importante é que quando você está exportando ícones ou ilustrações, sempre exporte SVGs, porque se você exportar em PNGs, seu aplicativo ou site ficará maior. Ficará muito pesado para carregar. Quando você está exportando JPEGs no Figma, sempre exporte em 2. Abordamos a resolução em vídeo anterior, ao concluir nosso curso de design de UX de 15 episódios. Isso foi abordado por volta do 5º ou 6º episódio. E às vezes, se você criar um arquivo, nome. Vamos dizer que eu vou criar essa coisa chamada pasta de imagem. Se eu adicionar uma barra no meu nome e depois exportá-lo, se eu fosse baixar isso com a barra, o arquivo será baixado como um zip conforme a convenção.
Arquivo. Se você abrir o arquivo zip, a primeira palavra antes da barra se torna a pasta. Nome e depois sua imagem. Nome é apenas um modo de organize seus arquivos, use barras duplas. Então ele terá uma subpasta. Geralmente não uso barras nos meus nomes. Sempre uso um traço e não gosto da pasta. De qualquer forma, normalmente aconselho que, ao exportar, basta selecionar todos os seus quadros. Execute o plugin de classificação e faça a renomeação em lote. Você pode exportá-lo agora. A questão é, se você pode editar, verá o painel de design completo. Mas isso também será visível para um desenvolvedor ou qualquer pessoa com acesso à visualização. Então eles só verão essa parte. Exportar é tudo o que eles verão. Então sim, nós terminamos o módulo número 2, onde nós fomos além do básico do Figma. E agora chegamos ao módulo número 3, onde implementamos na prática. Só quero mostrar como esses arquivos se parecem em um projeto real do Figma antes de prosseguirmos. Quero falar com você e ver exemplos práticos. A comunidade Figma é uma vasta comunidade open source gratuita para encontrar mockups, logos, pacotes de ícones, kits UI, todos gratuitos. Agora, para acessar isso, vamos voltar ao meu plano gratuito. E no canto inferior esquerdo, ao explorar a comunidade, há muitas atividades ocorrendo. E claro que isso é compreensível. Mas se você for aqui e clicar em UI Kit, você terá filtros onde pode dizer que só quer as coisas gratuitas. Então clique em gratuito e deixe-me voltar. Vamos digitar isso novamente. Grátis ou apenas digite UI Kit. Você pode ir ao filtro e dizer que eu só quero coisas gratuitas. Então eu vou clicar em grátis e, uma vez que você faça isso, você terá acesso a tantas bibliotecas de código aberto que você pode usar em seus próprios projetos. Em alguns casos, há brindes gratuitos. Mas a parte divertida é que se eu disser para clicar em Apple, você se lembra que mostrei algumas telas do iOS. Essas eram como telas oficiais e do sistema de design oficial da Apple. Então, Apple, Google, todas essas empresas, elas têm sua página oficial de criadores do Figma. Ao clicar em criadores, você pode, na verdade, encontrar a Apple com 21,1 mil seguidores. E se eu clicar na Apple aqui, você verá todos os arquivos e diretrizes que eles lançaram. Nos seus arquivos, sabe? Eles possuem arquivos para o Vision OS, usado no Apple Vision Pro. Aliás, oferecemos um curso detalhado sobre design de aplicativos para o Apple Vision Pro. Se ainda não viu, confira. Temos o iOS 17 e tudo mais. Basta clicar em qualquer desses arquivos para abrir no Figma. Isso abrirá um novo arquivo Figma para copiar itens e manter consigo. Sim, é bem útil. Então eu acabei de conseguir este arquivo gratuito da Untitled UI. Achei isso bem útil. E isso vai te dar uma ideia muito prática de como os sistemas de design são construídos. Então, agora você está focando só no Figma. Mas sinceramente, antes de projetar qualquer aplicativo, você precisa de um sistema adequado de cores. Você sabe que cores primárias, secundárias e outras possuem suas propriedades individuais. Então, mesmo observando esse sistema de botões aqui de perto, é só retângulos e textos. Portanto, já que progredimos nos episódios, hoje é só a primeira aula, e eu sei que esses são vídeos realmente muito longos. Mas pessoal, quando eu fiz uma postagem na comunidade, vocês disseram que Ansh, você ensina coisas de nível industrial. E é por isso que eu fiz esses. Agora, mesmo depois de tanto esforço, se você não fizer seu próprio esforço para terminar isso, então ninguém pode te ajudar. Certo, e eu realmente apreciaria se você pudesse compartilhar este vídeo com seus amigos no Instagram e no LinkedIn. Isso realmente importa para nós, porque se você não apoiar esses vídeos, quem mais o fará? Certo, quero manter esses arquivos aqui. Só queria mostrar para você que, mais adiante no curso, entenderemos como fazer esses diferentes estados. Como quando você tem algo que é como um menu suspenso. Qual é a lógica, qual é o processo por trás desses pequenos detalhes? Certo, porque o que você vê agora é uma mistura de muitas coisas. Você precisa entender o design de interface do usuário, e componentes e layouts automáticos, e tipografia e psicologia. E também criamos vídeos tão detalhados sobre psicologia de UX. Temos uma aula mestra de UX que tivemos. Há muitos vídeos discutindo diversos modelos mentais de UX. Para ser honesto, eles realmente vão te ajudar a fortalecer seu entendimento, porque nós já criamos muitos cursos gratuitos. Então o que eu recomendaria a você é que uma vez que este vídeo termine, assista nosso vídeo de roteiro. Temos muitas playlists gratuitas para design espacial, desmembramento de UX, muitas coisas. Ainda assim, sugiro que assista ao vídeo chamado Roteiro. Temos nosso curso de design de UX com 15 episódios, que ensina design de UX. Estou ensinando a ferramenta neste curso, mas também temos um curso gratuito.
Ensina design de UX em Índia e inglês. Todos os recursos de inspiração para UI e UX do Figma e marketing estarão na descrição. Então não precisa se preocupar com isso. Pessoal, informo que ao seguir nosso curso de 15 episódios no Figma, levará de 6 a 8 meses, mas vai valer a pena. Absolutamente vai valer a pena. Você sabe que os salários estão aumentando, e é um campo muito emergente. E nós também fizemos vídeos explicativos sobre escrita de estudos de caso de UX. São 2 partes, então assista a essas também. Eis a sua tarefa para os próximos 5 dias. Primeiro, comente o que incluir no próximo conjunto de vídeos. Estou coletando feedbacks. Quero garantir que este único curso se torne o recurso mais poderoso e valioso disponível na internet quando se trata de aprender Figma. Depois desta playlist, nada deve restar. Entender é crucial, que com o tempo muitos recursos de IA não estão chegando ao Figma. Então muitas pessoas dizem que isso vale mesmo a pena o esforço. É válido, pois muito trabalho pesado é necessário antes de automatizar tudo para a IA. Então nós criamos um vídeo muito detalhado, chamado EOShes, sobre a miniatura. Diz que EOShes sobre a IA substituirá. Nós discutimos em detalhes todas essas questões sobre como o Figma vai evoluir com a automação de muitas dessas coisas, mas sem experiência prática em terceirização para a IA, você não terá discernimento para verificar se está correto ou não. Então você precisa fazer isso. Por padrão, você tem que ir para as trincheiras e entender como isso funciona. Comente abaixo se gostou do vídeo. Comente abaixo se você quer que os próximos 9 vídeos sejam tão detalhados quanto este, ou se você acha que não vale a pena. É extenso, mas devemos manter uma breve visão de como outros youtubers fazem isso. Porque não faz sentido trabalharmos tão duro se não está funcionando para vocês. Certo, por favor, anote detalhadamente no Notion. Criei um vídeo no meu canal do YouTube ensinando como utilizo o Notion. É um recurso excelente para aprendizado. E você sabe, no geral, apenas entender como documentar seus aprendizados em primeiro lugar. Você pode ver todo aquele vídeo do YouTube e compreender como documentar seus aprendizados muito facilmente no Notion. Porque o fato é que vamos abordar tantos recursos e tantas ideias e tantos conceitos, que se você não documentar isso, até chegar ao 10º episódio você ficará confuso. E tente brincar com as restrições. Confira a documentação do Figma e experimente um pouco. Baixe um kit de interface do usuário para experimentar. E assista à playlist de introdução do Figma, pois essa playlist é extremamente importante. Eu recomendo fortemente que você comece a aprender essas coisas por conta própria. Estamos preparando vídeos detalhados, mas você não deve esperar para documentar tudo. Comece a postar no LinkedIn e a projetar em público. As pessoas precisam saber que você está aprendendo. As pessoas precisam ver você crescer. Eu sempre documentei tudo o que aprendi. Sempre esteve no LinkedIn. Não importa a minha atividade. Isso gera muitas oportunidades. E se você documentar algo no LinkedIn, me marque. Eu adoraria ver se você realmente assistiu a este vídeo inteiro, pois sei que pouquíssimos alunos farão isso. E sim, o próximo vídeo é sobre frames e auto layout, que será um tópico um pouco complicado. Eu só queria ter certeza de que este primeiro vídeo coloca todos na mesma página. Você terá muitos recursos em Learn UI UX in também, onde estaremos lançando nossas coortes ao vivo, nossas ofertas premium. Os designers de UX aguardam muitas novidades. São profissionais, certo? É para melhorar as habilidades de quem já está na área. Porque a questão é que decidimos que vamos ensinar o básico de graça. Não faz sentido cobrar para ensinar o básico. Vou concluir essas 10 palestras gratuitamente. E sinceramente, sei que essas 10 palestras gratuitas serão mais profundas e valiosas que as opções pagas disponíveis no mercado. Então nosso objetivo é trazer... Você está trabalhando como freelancer. Você está adquirindo conhecimento e ganhando dinheiro. Quando estiver pronto para aperfeiçoar suas habilidades, pode vir para o UX.in e se juntar às nossas coortes Premium e ao vivo, onde avançamos do nível 5 para o 10. Então, posso te guiar por esses vídeos gratuitos de 1 a 5, mas uma vez que passamos de 5 para 10, quero garantir que a comunidade seja muito filtrada e muito focada. Sim, pois só queremos assegurar que as pessoas aprendam o básico gratuitamente tornará esses 10 vídeos incríveis. Informe na seção de comentários se deseja que eu trate de algo específico em quadros e layout automático, mesmo que ainda teremos 3 módulos extremamente detalhados. Eu só quero receber seu feedback, para que esses vídeos sejam absolutamente atemporais. Então, com isso dito... deixe-me pegar esse microfone. Com isso dito, espero que os vídeos ajudem. Eu realmente gostaria que você clicasse em inscrever-se. Clique no sino e curta o vídeo, para o YouTube saber que este vídeo ajuda os estudantes. E eu adoraria ver suas avaliações nas redes sociais. Me marque.
Espero que você esteja cuidando da sua mente e corpo. Seu amigo Anshmera, se despedindo. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de clicar em gostei. Clique no botão inscrever-se. Costumo postar vídeos de design de UX frequente. Marketing e storytelling.